Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, agora vai ser a correção da nossa OP, tá? A nossa OP mais recente. E eu separei também, como no vídeo passado, em duas partes para ficar mais fácil para vocês terem mais calma para acompanhar. Então, vamos ao primeiro exercício. O primeiro exercício tinha um texto onde eu descrevia alguns locais e pedia para vocês relacionarem com as rochas, né? Todo esse conhecimento de rochas. Então, vamos ao texto. A seguir, encontram-se descrições de 3 diferentes locais. Cada um deles possui uma característica de formação exclusiva. Leia essas descrições e utilize essas características para associar ao tipo de rochas que ali se formaram. Então, assim, a dica que eu posso dar é: tentem ler tentando encontrar as características que formam as rochas, tá? Eu vou sinalizar para vocês nos trechos, vai ficar um pouco mais fácil. Então, local 1. Região conhecida por ter muitos rios e cachoeiras. A característica principal desse lugar é o alto número de cavernas de diferentes tipos e tamanhos que se formam ao longo de milhões de anos devido ao acúmulo de sedimentos que são resultado da erosão causada pelos rios. Gente, falou em erosão, falou em acúmulo de sedimentos, é rocha do tipo sedimentar. Local 2. Ilha mundialmente conhecida por ter praias com areias negras. Nesta ilha existe um imenso vulcão que hoje encontra-se extinto, mas no passado teve intensa atividade. Dizem que as areias negras das praias possuem essa cor, pois se originam do processo erosivo das rochas vulcânicas. Então, eu coloquei aqui algumas pistas, ocorrido milhões de anos atrás. Então, vulcão, atividade vulcânica, rocha vulcânica é rocha magmática, tá? E local de número 3, parque conhecido por ter poços de águas termais. Águas termais são reservatórios de águas naturalmente aquecidas que se formam ao entrar em contato com rochas quentes e de alta pressão. Esta região não possui nenhuma atividade vulcânica, então coloquei aqui alta temperatura e alta pressão e ainda ressaltei que não tem nenhum vulcão, tá? O que nos dá a noção de que é rocha metamórfica. Então, com base nessas descrições e nos conteúdos do bimestre, responda. Letra A. Qual é o tipo de rocha que será predominante no local número 3? Justifique. Então, como eu já trabalhei o texto com vocês, agora é só responder direto, tá? O tipo de rocha predominante no local número 3 é a rocha metamórfica, pois a descrição do local fala de altas temperaturas e altas pressões, características importantes na formação das rochas metamórficas. Letra B. Em qual dos locais encontraremos rochas magmáticas? Justifique. Resposta. Encontraremos rochas magmáticas no local número 2, pois é um local que teve intensa atividade de vulcões no passado. As rochas magmáticas se formam a partir do resfriamento do magma. Letra C. Qual é o tipo de rocha predominante no local número 1? Justifique. Então, a resposta: o tipo de rocha predominante no local número 1 é a rocha sedimentar, pois a descrição do local refere-se ao acúmulo de sedimentos causados pela erosão, características importantes na formação das rochas sedimentares. E para terminar, letra D. Se você fosse um paleontólogo ou uma paleontóloga, o que é paleontólogo? Pesquisador que estuda fósseis. E precisasse escolher um dos 3 destinos acima para realizar uma de suas pesquisas, qual destino escolheria? Justifique. Então, se eu fosse uma paleontóloga, eu escolheria o local número 1, pois apenas nesses locais eu poderia encontrar fósseis para pesquisar. Se eu falei com vocês já, quem tiver dúvida, volta na aula de formação das rochas. As rochas sedimentares são as únicas que podem ter fósseis dentro delas. Então, o único lugar possível desses 3 seria o local de número 1, tá bom? Aí vem a questão de número 2. Utilize o espaço abaixo para construir um esquema. O tema desse esquema deverá ser os tipos de rochas e deverá conter as seguintes informações: quais são os tipos de rochas, quais processos formam as rochas e em qual delas encontramos fósseis. Dê um exemplo de cada tipo de rocha.
Então, eu resolvi colocar aquela imagem que eu mostrei para vocês e vocês gostaram muito, para que vocês tenham essa imagem salva, tá? Além disso, eu completei e coloquei aqui as informações principais. Então, por exemplo, aqui em cima das rochas metamórficas, eu coloquei que é o mármore, que é um exemplo delas. Aqui embaixo, à direita, nas rochas magmáticas, coloquei o exemplo, que é o granito. E aqui, do nosso lado esquerdo, as rochas sedimentares, um exemplo é o arenito, e além disso, são os tipos de rochas que nós vamos encontrar os fósseis, tá? Todo o processo do ciclo, isso eu já expliquei na nossa aula ao vivo, e aí já tá lá, quem quiser dar uma olhada lá, se tiver alguma dúvida ou cadastra a dúvida no final dessa videoaula, tá bom? Aí vem a questão de número 3. Com base na figura abaixo e nos conteúdos do bimestre, faça o que se pede. Então, a figura mostra, né, as camadas do planeta Terra, e aí vem a letra A. Escreva no espaço abaixo o nome e o estado físico de cada camada representada pelas letras A, B, C e D. Isso é para reforçar aquela questão das camadas que eu já falei para vocês que será cobrado nas atividades futuras. Então, resposta. A é a crosta e o estado é sólido. B é o manto e o estado é líquido pastoso. C é o núcleo externo e o estado também é líquido pastoso. E D é o núcleo interno e o estado é sólido. Item B. Explique o que ocorre para que a camada identificada pela letra D possua seu estado físico. A camada, aí vem a resposta, desculpem. A camada D é sólida por causa da alta pressão que as outras camadas exercem sobre ela. O peso das outras camadas que estão acima dela compactam suas moléculas, tornando esta camada sólida. Isso também foi explicado e se alguém tiver alguma dúvida, revisa a videoaula das camadas do planeta Terra, tá bom? E por último vem o exercício de número 4. A respeito dos solos, responda. Letra A. Quais são os componentes que formam os solos? Resposta. Os componentes que formam os solos são minérios, matéria orgânica, água e ar. Letra B. Todos os solos são iguais? Justifique. Então, resposta. Não, os solos podem ser muito diferentes entre si. Cada tipo diferente de rocha pode dar origem a um diferente tipo de solo. Além disso, os solos podem ter se formado há mais tempo ou há menos tempo, e isso fará com que o solo seja mais profundo em uma região se comparado a uma outra região. Por último, os tipos de grãos que formam um solo também podem ser diferentes, né? Não entrei em detalhe aqui, mas pode ser maior, arenoso, pode ser menor, argiloso, todos os detalhes que a gente já viu, tá bom? Então, essas foram as 4 primeiras questões da nossa OP. Se tiverem dúvidas, revisem as aulas, as videoaulas, procurem no livro e se permanecerem com dúvidas, cadastrem no site que eu vou tirá-las ou se não, numa aula ao vivo, vocês me perguntam e eu respondo para vocês, tá bom? Então, fiquem bem e até a próxima videoaula.